Mais uma vez a paz do Senhor. Aproveitar que nós estamos em pé, vamos abrir em Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Lucas 13, do 10 ao 17. Vamos ler aqui a palavra de Deus mais uma vez, né? Muito bom estar aqui. Apresentei os visitantes, mas também eu vi lá que o Renato, nosso irmão lindo, estão lá atrás, hein? Sejam bem-vindos também, Deus abençoe, viu, queridos? O texto de Lucas, que não foi um dos discípulos de Jesus, mas foi um historiador, um teólogo, né, que escreveu Atos dos Apóstolos também, e que nos relata aqui a cura de uma mulher que tinha um problema grave de saúde. Diz o texto: e ensinava no sábado em uma das sinagogas. Jesus ensinava. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para ser curados e não no dia do sábado. Então, aqui o religioso pediu: olha, tem 6 dias, venham para ser curados nesses 6 dias, não no sábado. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas que eram feitas por ele. Amém? Podem assentar-se. Nós estamos aqui no final de março, então faz 3 meses que o ano começou. E esse ano, olha quanta coisa difícil está acontecendo, né? Já começamos lá em janeiro com aquela tragédia de Brumadinho, onde tivemos 212 mortes, né? Ainda 93 pessoas estão desaparecidas, ou seja, o número pode passar de 300 pessoas mortas, sem contar toda a tragédia naquele local, né, que ficou devastado ali, muitas pessoas que construíram toda a sua história ali naquela cidade e viram tudo abaixo, soterrado, né, pela barragem que se rompeu naquele lugar ali em Minas Gerais, né? Um crime, com certeza, em que, infelizmente, aqui nesse país, as coisas acontecem e acaba, às vezes, ficando por isso mesmo, né? Ainda bem que parece que está querendo mudar. E olha que, por essa tentativa de mudança, as forças ocultas se levantam, né? E não querem de jeito nenhum, mas em nome de Jesus, né, esse país aqui vai mudar. Tivemos o acidente do Boechat também, né, que é aquele Ricardo Boechat, aquele jornalista que era da Band News, jornalista já antigo, né, que trabalhou em muitos veículos de comunicação, e no rádio ele estreou na Band News, né, e fazia 12 anos que trabalhava lá, e sofreu um acidente de helicóptero. Muito apesar dele se declarar ateu, contra a fé cristã, mas foi uma perda considerável, né? Porque era um homem de uma inteligência e de uma atividade contra a injustiça, por mais que ele se declarasse ateu. Aliás, eu vi um vídeo de um pastor que era amigo dele, e esse pastor que era amigo dele disse no vídeo que todas as vezes que eles se encontravam ali no Rio de Janeiro, né, e conversavam e tudo mais, sempre na hora de ir embora, ele fazia questão que o pastor orasse, né? Um ateu estranho esse, né?
Tivemos agora também, né, entre outras tragédias e outros problemas que nós já tivemos aqui nesse ano, 2 semanas atrás, um massacre ali na escola de Suzano, né, aqueles 2 jovens, um de 17, um de 25, que chegaram numa escola e começaram a atirar e 10 pessoas morreram, inclusive eles que se suicidaram também, né. O nosso pastor, presidente, esteve lá no velório, né, daquelas pessoas e pôde cumprimentar as famílias ali. Uma situação muito triste, né? A gente vê ali depois a volta às aulas ali, aquela comoção e tudo mais, mas é uma situação terrível. E agora também tivemos um ciclone em Moçambique, né? Aquele país da África. A África já é tão castigada, né, em determinadas regiões ali pela fome, e agora ela foi atingida por um ciclone, Moçambique, mais 2 países, e nós já temos ali um número de mortos também, quase beirando a 1000 ali, em torno de 700, mas tem muita gente desaparecida, muita gente desabrigada, muita gente ilhada que ainda não foi resgatada. E, enfim, são as tragédias do dia a dia, né? Se a gente vai assistir o jornal, como diz o pastor Ziel Machado, né? Se vai assistir o Jornal Nacional e você vê lá um monte de coisa sendo falada, corrupção, foi preso, tragédia, isso, aquilo outro, quando termina o jornal, o William Bonner diz, boa noite. Fala, boa noite como, né? Depois de ouvir tudo isso. Mas parece que mesmo em meio às tragédias que a gente ouve, né, as notícias na televisão, no rádio e nos meios de comunicação, na mídia, na internet, de um modo geral, parece que essas coisas vão nos insensibilizando, não é verdade? Nós vamos ficando insensíveis, porque a menos que você veja alguém sendo entrevistado e chorando, por exemplo, a gente até se comove, mas se passar pura e simplesmente a notícia, a gente olha e daqui a pouco a gente esquece, e a gente não ora, poucos oram, e se ora, lembra uma vez, depois esquece, cai na vala do esquecimento e a coisa fica por isso mesmo. Nós vamos ficando cada dia mais frios e insensíveis às tragédias, aos acontecimentos, e isso acontece não só mediante essas grandes notícias que saem na mídia, mas às vezes acontece na própria igreja, né? As pessoas estão à nossa volta, as pessoas passam por situações difíceis, né? Nós temos tanta gente aí doente, internada, o pastor tem visitado bastante, eu também tenho visitado, né, alguns irmãos em hospital, quase todo final de semana nós estamos em hospitais, o pastor durante a semana aqui, juntamente com os demais obreiros, o pastor Américo também, e tem muita gente doente, muita gente enferma, muita gente que precisa de visita, mas às vezes nós vamos nos embrutecendo e se tornando insensíveis à dor daquele que está à nossa volta. Nós vamos ficando apáticos. A apatia vai tomando conta da nossa vida. Ao contrário da empatia, que nós ontem na reunião, né, com a equipe de louvor, né, e falamos sobre a empatia, que é se colocar no lugar do outro, que é sentir a dor do outro. Isso tem acontecido cada vez menos. Mas nesse texto que nós acabamos de ler aqui, nós vamos ver uma situação interessante, a história de uma mulher que, quando Jesus ensinava numa sinagoga, e segundo os estudiosos, foi a última vez que Jesus entrou numa sinagoga para ensinar, antes da sua morte. E aquela mulher entrou na sinagoga naquele dia, e Jesus estava ali, e fazia 18 anos que ela estava doente. Pelo que o texto diz, era uma doença em que Satanás tinha colocado na vida dela, né? E ela entrou naquele lugar, talvez sem nenhuma perspectiva, mas ela saiu dali curada. Saiu dali curada. E nós vamos aqui, nessa história, e no final acontece uma coisa esquisita, uma coisa estranha. O chefe da sinagoga fica indignado. O texto diz isso, versículo 14. O príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curou no sábado. E nós vamos ver exatamente a situação desse homem também, que é a situação de muitos hoje em dia. Então, no primeiro lugar, nós vamos ver a situação daquela mulher. O seu corpo era completamente encurvado. Hoje é difícil a gente ver pessoas assim, não é? Pessoas encurvadas.
Eu já vi pessoas encurvadas em Minas Gerais, quando eu ia visitar a minha avó, quando eu era criança e tudo mais, vi algumas pessoas lá. Então elas são totalmente encurvadas, andam olhando para o chão, porque a coluna sofre de um problema em que não deixa que elas fiquem eretas, fiquem em pé. E elas andam em pé, não fiquem com a coluna ereta, né? Andam encurvadas, olhando para o chão. É uma situação terrível. E há 18 anos naquela situação, você imagina 18 anos passando por esse problema, não só pelo problema de andar olhando para o chão, sem poder se levantar para olhar para o céu, ou qualquer coisa parecida e ver alguém, o desprezo que essa mulher passava, a vergonha, a tristeza, uma vida muito difícil. Em Provérbios 13:12 está escrito o seguinte: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore da vida. Às vezes, meus queridos, os problemas que acontecem em nossa vida, na medida em que eles vão demorando para serem resolvidos, vão nos derrubando, vão nos deixando para baixo, deixando angustiados, às vezes até, usando uma palavra, né, de que muitos têm sido acometidos, às vezes até deprimidos. Se bem que a depressão hoje em dia ela tem abatido vida de pessoas que às vezes nem problemas assim tão graves elas têm, mas de alguma maneira, de alguma forma elas ficam deprimidas, ficam tristes, amarguradas. Às vezes é a oração por alguém que não se converteu e ora, e se ora, e se ora, e a pessoa não se converte, às vezes aquilo vai entristecendo e vai deixando as pessoas com o coração fechado. Às vezes é uma enfermidade, como a enfermidade desta mulher, e parece que, por mais que se ore, por mais que se clame, o Senhor não responde. Às vezes é uma situação familiar, um conflito familiar, um filho que está dando problemas, que se encaminhou nas drogas, ou se encaminhou na criminalidade, e essas coisas vão abater no nosso coração. Como o sábio registrou, a esperança demorada enfraquece o coração. Não é verdade? Quando você luta muito tempo por uma coisa, que você não consegue atingir aquele objetivo, nós vamos ficando tristes, desanimados, às vezes abatidos. Aparentemente, às vezes parece que está tudo bem, mas às vezes é só um sorriso, amarelo às vezes, mas a coisa não anda nada bem. Segundo lugar, ela estava presa por Satanás, é o que o versículo 11 e 16 nos diz. O versículo 11, ele registra que um espírito de enfermidade abatia aquela mulher. E o 16, o Senhor é bem claro a dizer, esta filha de Abraão estava há 18 anos presa por Satanás. Que coisa interessante isso, né? Porque essa mulher frequentava a sinagoga. A gente entende que um crente não fica endemoniado, porque o crente ele é habitação do Espírito Santo de Deus. Quem habita no crente é o Espírito Santo de Deus. Mas o diabo ele pode, às vezes, oprimir a vida de um crente. Nós temos exemplos bíblicos a respeito dessa situação. A doença de Jó, por exemplo, no Antigo Testamento, livro de Jó, capítulo 1, dos versículos 6 a 12, nós vamos observar que Deus permite que até uma enfermidade, que o diabo coloca uma enfermidade na vida de Jó. Aquelas chagas de Jó, que coçava, que ele usava até cacos de telha para se coçar. Tão terrível que era aquela enfermidade, ele se coçava. Você imagina a situação desesperadora desse homem. Temos também a questão do espinho na carne, na vida de Paulo, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, dos versículos 7 a 9, quando Paulo diz que orou ao Senhor 3 vezes, por causa de um espinho na carne, e ele diz assim, esse espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. Por mais que não se saiba, mas existem cogitações de que fosse uma enfermidade, era uma enfermidade em que Satanás estava por trás de tudo aquilo, porque o Senhor permitiu. E nós vemos numa outra situação também, que está registrado por Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 20, diz que Paulo desejou visitar os irmãos ali, e Satanás impediu. Satanás não deixou que Paulo visitasse os irmãos. Ou seja, meus queridos,
Satanás está vivo e atuante no planeta Terra, como diz um antigo livro, o título de um antigo livro. Mas nós devemos entender uma coisa, meus queridos. Satanás, ele está atuando, ele pode até atormentar a vida de um crente. Talvez ele esteja atormentando a sua vida nessa noite. E às vezes nós não percebemos. Tem situações, às vezes, que a gente vive e parece que está uma tormenta, a gente fica perturbado, a gente fica sem saber o direito que está acontecendo. Pode ser que seja Satanás que esteja ali nos atribulando e nos instigando a blasfemar contra o Senhor, ao ficarmos ali envolvidos naquela situação que se torna difícil, que se torna embaraçada. Mas nós temos uma boa notícia nesta noite: Satanás só vai aonde Deus permite. Só vai aonde Deus permite. Porque quem está no controle de toda a situação, quem é? É Deus. Jó passou por toda aquela situação permitida por Deus. Satanás afligiu a sua família, matou seus filhos, deixou que ele ficasse enfermo naquela situação, ele perdeu todos os seus bens. Mas quando o Senhor deu um basta, Satanás teve que se retirar e Jó foi vitorioso, mesmo tendo sofrido tudo aquilo que ele sofreu. Esse é o nosso Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, que eu já mencionei para os irmãos no capítulo 12, quando ele fala do espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, que o atormentava, ele recebe a graça de Deus que se aperfeiçoava na fraqueza. Jó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o Senhor dava vitória também a Paulo, ali naquela situação do espinho na carne. E mesmo Satanás tendo impedido Paulo de visitar os irmãos em Tessalônica, o evangelho foi pregado naquele lugar e uma igreja foi instalada ali, e o evangelho do Senhor cresceu naquele lugar, porque Satanás só vai até aonde Deus permite. Meus queridos, Satanás, ele já tem o seu destino traçado. O inferno e o lago de fogo já estão sendo preparados. Não foi inaugurado ainda, mas ele já tem o seu destino. Ele tenta, nos últimos espasmos aqui nessa terra, tenta derrubar, tenta atacar a igreja, mas Jesus deixou registrado que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o Senhor está conosco. Então nesta noite, se você está passando por uma situação e que o diabo, em que Satanás tem atormentado a sua vida, saiba que Deus está no controle e ele só vai aonde Deus permitir, e na hora certa essa tribulação vai embora. Aleluia. E se ela não for embora logo, o Senhor vai dando graça, porque a graça do Senhor sobre a nossa vida nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Uma outra coisa interessante, aquela mulher nada podia fazer por si mesma. O versículo 11, no final do versículo, diz que ela estava há 18 anos que ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Que situação? Sem endireitar-se. Andando daquela forma, com a coluna travada, olhando para baixo. Mas olha que coisa interessante, ela foi para a sinagoga. A gente vive hoje no momento, meus queridos, e muito provavelmente ela foi adorar e ouvir a palavra de Deus, porque ela já estava acostumada a fazer isso, provavelmente. Hoje a gente vive uma época, uma situação, que qualquer indisposição já deixa a gente em casa. Percebeu isso? Estou meio indisposto hoje, sei lá, estou lá muito bem, mas o que você tem? Não sei, tá, mas não vai para a igreja? Não vai, eu vou ficar, né? Mas essa mulher, nessa situação, andando encurvada na rua, e chamando a atenção de todo mundo pela situação dela, ela não teve nenhuma preguiça, ela não teve nenhuma vergonha e foi para a sinagoga. Ela não podia ver o pregador, mas ela podia ouvi-lo.
Meus queridos, talvez você não esteja vendo Deus atuar na sua vida. Eu não vejo Deus. Talvez você esteja dizendo aqui nessa noite, eu não estou vendo Deus atuando na minha vida, de jeito nenhum. Estou passando por essa situação difícil há tantos anos, e não vejo a mão de Deus. Mas Ele está falando com você nessa noite. Ele tem falado em outros cultos, Ele tem falado em outra situação. Talvez você não possa vê-lo, mas Ele está falando. E eu separei aqui alguns exemplos de pessoas que passam por problemas e vêm à igreja mesmo assim. O pastor Clementino, quase todo dia ele está ali com uma dor, ou na perna, por causa do nervo ciático, ou na coluna. Não é verdade? Mas ele está aqui. Há 6 anos atrás, eu vi hoje uma lembrança lá no Facebook, ele fez uma cirurgia para retirar um tumor. Ficou alguns dias internado depois da retirada do tumor, teve alta no domingo, à tarde, e tinha ceia à noite. Quem lembra disso daí? Tinha ceia à noite. De repente a ceia estava lá, né, pastor Emboaba? A ceia estava se desenrolando, estávamos eu e o pastor Emboaba ali na direção, e quem não entra pelo corredor? O pastor Clementino, acabou de sair do hospital retirando um tumor. E a gente, às vezes, estou meio indisposto hoje. Não, vou ficar em casa. Tem um aniversário, sabe? Shopping, né? Um filme legal passando, que estreou, não fui ver, né? Pastor Zezinho Modesto, acabei de receber a mensagem, eu dei a notícia para o pastor, e ele passou a mensagem para mim, dizendo, olha, eu passei a tarde no hospital em observação, não estou muito bem, orem por mim. Aí avisa o pastor Clementino, eu avisei. Mandou a mensagem aqui para mim, agora no decorrer do culto. E ele está sempre aqui, pálido, né? Você olha para o pastor Zezinho Modesto, está pálido, sabe por quê? Porque ele tem 30% só do coração funcionando, a potência do coração. Então, se ele anda um pouquinho mais rápido, ele cansa já, fica ofegante. Mas ele está aqui, na hora do louvor, ele é um dos que levantam a mão para adorar ao Senhor, e é um exemplo para nós. Eu citei como exemplo ontem também o Isaías, que passa por os seus problemas de saúde, às vezes ele está ministrando louvor aqui, está transpirando aqui, e às vezes com doce, porque a glicemia caiu muito, ou precisando ali tomar um outro tipo de medicação por causa dos seus problemas de saúde, mas está sempre aqui. E tem outros exemplos, tantos, a Alice, né, que não é uma criança, mas que faz questão de vir à igreja, não é mesmo, Viviana? Viviana está ali, só não está aqui hoje porque ela acabou o protocolo, sexta-feira, de quimioterapia, e a imunidade está muito baixa, ela não pode ficar em público, mas com certeza ela gostaria de estar aqui. O Arthur também, que é uma criança de 5 anos, que está passando por uma situação difícil, não é? Ali estão os pais dele, Osiel e Eliana. Levanta a mão, por favor, vocês dois. Né? E está sempre aqui com os pais. A nossa irmã Ana Cristina, está ali atrás, ó, lencinho na cabeça, passou por quimioterapia, mas está sempre aqui. E tantos outros. Sabe por quê, meus queridos? Por mais difícil que esteja a situação, não vai ser em casa que algo vai acontecer. Quando nós viemos à igreja, quando nós viemos na casa do Senhor, nós podemos levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor. Nós podemos ouvir a voz do Senhor pela pregação da palavra. Nós podemos ter comunhão uns com os outros e nós vamos sendo fortalecidos. Como o pastor Vitor pregou uma sexta-feira, acho que foi no ano passado, quando ele falou do culto. O culto é para o Senhor. Acho que até no seu vídeo você fala isso, né? O culto é para o Senhor. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Nós devemos prestar culto a Ele, somente a Ele adorar. Mas Deus é tão bom que o culto é prestado a Ele, mas os abençoados somos nós. Porque um culto nunca vai ser igual ao outro. Se nós perdemos um culto, aquele culto nunca mais vai voltar. E nós perdemos aquela bênção. Mas o bom é estar aqui sempre juntos, adorando ao Senhor. Porque é onde os milagres acontecem. É onde a presença do Senhor é manifestada. A voz do Senhor é ouvida. E o nome de Jesus é glorificado. E nós somos totalmente abençoados. Podemos desfrutar da comunhão com os irmãos, porque a Bíblia fala que nós devemos congregar, não deixe de congregar, como está registrado em Hebreus, né? Mas devemos estar aqui juntos, adorando ao Senhor. Essa era a situação da mulher.
Qual foi a postura de Jesus? Olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, Jesus olhou para aquela mulher. O versículo 12. E vendo-a, Jesus. Você imagina, Jesus estava ali na sinagoga ensinando. Aquela mulher entra encurvada, impossível de não ser notada. E Jesus olha para aquela mulher. O olhar de Jesus é diferente do nosso olhar. Quando Jesus olha, ele não olha apenas com um olhar, como nós, seres humanos, sabemos, um olhar despretensioso, às vezes que não quer dizer absolutamente nada. Mas o olhar de Jesus significa muita coisa. É aí que entra a questão da empatia. Porque com certeza, quando Jesus olhou para aquela mulher, ele pôde sentir o que ela estava sentindo, vendo a situação dela que há 18 anos andava encurvada, olhando para o chão. Aliás, Jesus, ele assumiu o nosso lugar. Ele teve empatia por todos nós, quando ele deixou a sua glória e resolveu se tornar um ser humano, se tornar um bebê, nascer no ventre de uma mocinha, se submeter a ser amamentado, se submeter a nascer numa manjedoura, um lugar fedorento, um lugar em que nenhum ser humano deveria nascer, mas o Rei da Glória nasceu ali. Se submeter a crescer, adolescência, juventude, aprender uma profissão com seu pai, se submeter a andar nas ruas empoeiradas ali de Jerusalém, de toda aquela região, se submeter ao sofrimento, a um julgamento injusto, se submeter a tanto sofrimento, a chicotadas, a coroa de espinho, a ser pregado numa cruz, a ser zombado durante 6 horas, a morrer, a ser sepultado, mas porque ele teve empatia, ele assumiu o nosso lugar. Por isso que Hebreus registra que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas antes, ele em tudo foi tentado, ele passou o que nós passamos, ele sentiu o que nós sentimos, e ele sabe o que está no nosso coração. É por isso que ele pode interceder por nós, e hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. E Jesus olha diferente. Mateus 9,36, o evangelista registra que, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus olha, é um olhar de compaixão. Que isso possa também nos inspirar, nos desafiar, e nos colocarmos no lugar uns dos outros. Devemos ter a empatia com os outros, visitar os doentes da nossa igreja. 1 Pedro 3,8 está registrado o seguinte: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Meus queridos, empatia é sentir a dor do outro. É sentir a alegria também, mas sentir a dor. Por exemplo, a gente tem muitos irmãos aqui que estão enfermos, que não estão vindo na igreja já faz um tempo. A Fabiola, por exemplo, veio, faz um tempo que ela não vem na igreja. Porque ela está com problema na coluna. E eu espero que alguém tenha ido visitar, né? Porque eu não fui. Aliás, estou em falta, né? Mas eu tenho certeza que muitos de vocês foram visitar. Foram visitá-la, não é, João? Está lá com o Mike, que também não está lá muito bem. E é um diácono da igreja, uma diaconisa da igreja, que trabalham tanto aqui, mesmo se não fossem diáconos e não trabalhassem, teriam que ter a nossa vida. Temos a Márcia Alanis, por exemplo, que é uma irmã que está congregando aqui conosco e não tem amizade com absolutamente mais ninguém, a não ser comigo, não tem nem amizade, mas eu a conheço, e com o pastor Alexandro, que já se comprometeu em fazer uma visita junto com a Patrícia, para essa irmã que passou por uma cirurgia, está com colostomia e tudo mais. E tem tanta gente passando por problemas, passando por necessidade, e será que nós estamos nos preocupando uns com os outros?
sentindo a dor do outro. Às vezes chorar com os outros é mais fácil, né? Porque se começar a chorar, tem gente que não posso ver ninguém chorando, que eu já começo a chorar também, né? Às vezes não, não sabe nem porque está chorando, mas estou chorando também. Chorar com o outro às vezes é mais fácil. Agora tem que se alegrar com o outro também, né? Quando o outro vem contar uma bênção ali, recebeu uma bênção, comprou um carrão zero, né, 2.0, e aquela coisa, aí você andando de Celta, aí você fala, meu Deus do céu, que bênção. Deus te abençoe, meu irmão. Olha, fiquei tão feliz. Esse é o desafio. Esse é o nosso desafio, não é? Nos alegrarmos com os outros também. Então a gente tem que ter empatia na dor e empatia na alegria também. Se colocar no lugar do outro. Meus irmãos, tem muita gente que precisa de visita, que precisa de um ombro amigo, que precisa de um ouvido. E nós devemos nos preocupar. Então procura saber quem é que precisa e vá atrás. Vá visitar esses irmãos. Segundo lugar, com relação ao comportamento de Jesus. Jesus chamou-a a si. Olha que coisa interessante, meus queridos. Aquela mulher não pediu para ser curada. Ela não falou que tinha fé para ser curada. Mas Jesus chamou-a para si. Jesus, quando viu aquela mulher, ele chamou-a. Não sei se chamou pelo nome, o texto não registra. Mas ele devia saber quem era, com certeza, né? Afinal ele era Jesus, né? Deus, o onisciente. Ele chamou aquela mulher. Não sei se as sinagogas não eram grandes, não eram templos como esse daqui. Talvez se ela tivesse sentado lá no fundo. Não, era um lugar pequeno. Jesus chamou-a. E esse chamar a si mostra que quem tomou a iniciativa foi Jesus. Irmãos, nos evangelhos, nós vemos vários registros de milagres, né? Hoje o Géser solou indo com os jovens aqui, e nós vemos que Jesus operou grandes milagres. Ele curou paralíticos, ele curou cegos, surdos e mudos, ele ressuscitou os mortos. E houve situações em que ele desafiou a fé daqueles que estavam enfermos ou com problemas. E aquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo, tinha uma fé absurda. A mulher do fluxo de sangue, ela cria que se ela conseguisse chegar perto de Jesus e tocar em Jesus, ela seria curada. E foi curada. Uma fé, né, enorme. Lembra daquela mulher que não era do povo judeu, aquela sírio-fenícia, né? Em que vai atrás de Jesus também pedindo para que Jesus cure a sua filha. E aí, ela aparentemente foi humilhada, mas não era uma humilhação. Jesus queria ensinar uma lição para os seus discípulos, e ela fala para Jesus, e Jesus fala assim, olha, eu vim para as ovelhas de Israel, e aquela mulher fala, não, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus falou assim, olha, eu nunca vi uma fé tão grande em Israel como a fé dessa mulher. E Jesus libertou a menina, a filha dela. Mas teve outras situações, como de um homem também, que tinha o seu filho com problema, e Jesus desafiou a fé dele, ele falou assim, não, eu creio, Senhor. Não, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. E nessa situação aqui, essa mulher estava ali, simplesmente, e Jesus chamou-a. Meus queridos, às vezes nós passamos por situações que nós não temos mais fé, que nós não acreditamos mais que vai acontecer, mas Jesus, ele atua poderosamente, às vezes independente da nossa fé. Tem situações que ele vai desafiar a nossa fé para que isso aconteça, mas tem situações que não vai depender da nossa fé. Porque fala para mim, quantas situações você já passou em que você já não acreditava mais e o milagre aconteceu? Quantas situações você já não passou em que você já dava como perdida aquela causa ou aquela situação e a coisa aconteceu? Porque o Senhor atua, Ele não está limitado à nossa fé, Ele está muito acima, porque Ele reina sobre todas as coisas. Jesus liberta aquela mulher,
Ele nem mesmo expulsou Satanás. Ordenou para que Satanás saísse, mas ele estabeleceu, ele restaurou a saúde daquela mulher. Somente Jesus pode nos restaurar. Somente Jesus pode nos restaurar. Olha aqui para mim nesta noite. Talvez você esteja desanimado, você esteja triste, você esteja cabisbaixo, não acreditando mais em absolutamente nada, porque hoje nós vivemos exatamente numa época dessas, em que as pessoas às vezes acreditam em tudo, mas às vezes não acreditam em mais nada. Mas o Senhor pode restaurar, Ele pode reavivar a sua vida, Ele pode te levantar da situação pela qual você está passando, e pode mudar totalmente essa circunstância, essa situação. E Jesus tocou aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, porque ela cria que se ela tocasse, ela seria curada. Mas essa mulher aqui encurvada, Jesus foi quem tocou nela. E ela foi totalmente restaurada, porque o toque de Jesus é poderoso, a sua presença transforma o que está em destruição, transforma a tristeza em alegria, transforma a alegria em saúde, transforma aquilo que estava em desolação em algo que vai frutificar, e muito. Ele é poderoso para fazer isso, e quando o Senhor nos toca, a nossa vida nunca mais será a mesma, porque o Senhor transforma totalmente. E agora partindo para a parte final, sobre o príncipe da sinagoga. Henrique. Esse homem, que era o que chefiava a sinagoga, ali, um encarregado da sinagoga, vendo aquela mulher ser curada no sábado, ele ficou inconformado. Gente, é um absurdo, né? E aí eu citei o Boechat no começo da minha mensagem, o Boechat, por causa, exatamente porque eu vou usar novamente a figura dele. Aquele homem ficou inconformado. E ele pega e fala assim, olha, faz o seguinte, vocês querem ser curados? Vem aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas não venha no sábado. No sábado não dá. Olha, não é uma loucura isso? Na realidade, ele fala com o povo ali, mas na realidade ele estava querendo dar uma indireta para Jesus. E Jesus, claro, né, estava ali, não perdeu a oportunidade, o versículo 15 registra isso. Jesus fala para ele, olha, hipócrita. Os religiosos... Outro dia eu conversando com um irmão, né, e exatamente na situação do Boechat, ele falava assim, não, é porque Jesus deixou registrado lá em Apocalipse, e nos Evangelhos, e que tal, foi duro com aquele povo. Eu falei assim, meu irmão, Jesus foi duro com os religiosos, não foi duro com o povo lá fora, não. Ele foi duro com aqueles que colocam fardos em cima das pessoas, ou vivem uma vida apenas religiosa, uma vida apenas de aparência religiosa. Terninho, gravata, cabelinho penteadinho, baixinho, né? Barbinha feita. Mas às vezes é apenas um verniz religioso, porque lá dentro não tem nada. O legalismo ou a religiosidade. E aí eu falei para aquele meu irmão, Jesus foi duro nas cartas de Apocalipse com as igrejas, não foi com os incrédulos. Ele foi duro lá na sua era, quando ele esteve aqui na terra, com os religiosos, não foi com aqueles que não eram religiosos. Porque os pecadores, diz que ele comia com os pecadores. Aliás, essa era uma crítica muito forte sobre ele. O que isso nos ensina, meus queridos? Que a religiosidade, o legalismo, quando nós estamos na igreja apenas para cumprir ordem, e nós vimos isso na morte do Boechat, muita gente criticando, tá vendo? Ateu, mexeu com o homem de Deus, tinha tido um problema lá atrás, né? Com um pastor conhecido aí, e agora tá vendo? Com Deus não se brinca. Falei, meu querido, tudo bem, ele se declarava ateu, mas aí não era motivo para a gente estar triste, porque
Vamos lá, considerar um ateu partiu então sem salvação, não era para nossa tristeza, ao invés de regozijo. Isso é hipocrisia, isso é religiosidade, legalismo. Porque os verdadeiros cristãos, eles ficam tristes quando alguém que não conhece o evangelho parte, porque partiu sem salvação. Estou dizendo que ele partiu dessa forma, mas em tese sim, vamos considerar dessa forma. E nós vimos nas redes sociais muita gente dizendo isso. O legalismo, a religiosidade nos torna insensíveis, sem compaixão frente aos problemas dos outros, frente às calamidades e às desgraças. E às vezes nós não percebemos que nós nos tornamos legalistas. Ao contrário daqueles que por qualquer coisinha faltam à igreja, por um passeio no shopping, por uma indisposição qualquer, ou por uma reportagem no Fantástico, ou qualquer outro programa de televisão, ou para ficar em casa deitado no sofá, ou fazendo qualquer outra coisa. Temos aqueles também que vêm todo domingo, toda quarta, toda sexta, mas não tem compaixão daqueles que estão à sua volta, se tornaram insensíveis. O irmão está passando por problema, por necessidade, e nós não nos sensibilizamos. Outra questão, a religiosidade, o legalismo nos torna cegos. Nós não conseguimos ver as necessidades dos outros. A gente fica cego. Às vezes tem gente do nosso lado que chora o culto todo. Alguém depois disse, você viu? Tinha lá aquela irmã que chorou. Ah, é? Mas estava do teu lá, eu não prestei atenção. Estava só prestando atenção lá na frente. Tá? Não é? Porque alguém desconhecido sentou do nosso lado, às vezes nós somos incapazes de olhar e cumprimentar. Meus queridos, diz que Jesus viu aquela mulher, ele viu a situação daquela mulher. Olhe para a sua volta, olhe ao redor, e quantas pessoas estão precisando de você, não só aqui dentro, mas aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você estuda, aonde você estiver. Muitas pessoas precisam de você. O legalismo e a religiosidade não vê a urgência das coisas. Aquele homem, o príncipe da sinagoga, o que ele disse? Olha, fala o seguinte, hoje é sábado, a gente não vai nem orar por você ser curado, tá? Volta outro dia. Não, mas eu estou quase morrendo aqui. Não tem problema, espera mais um pouquinho, volta outro dia. Hoje não pode. Porque o sábado para ele era tão importante, né? O problema ali de guardar o sábado na época, não era apenas guardar o sábado, é tudo aquilo que eles criaram de regrinhas, porque aí eles criaram várias regras para o sábado, né? Não podia caminhar determinada distância, eles até cronometravam ali, tinha quilometragem para andar, senão já tinha infringido o sábado. As regrinhas, você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, mas Jesus falou assim, olha, mas os animais eles valorizavam. Parece hoje, né? Hoje também, os pets ali estão todo em alta, né? Às vezes nós valorizamos mais os pets do que os seres humanos. Não é verdade? Tinha as regrinhas. Se você tiver o seu animalzinho lá numa vala com algum problema, você não vai tirar ele de lá? Não vai colocar água para ele? Olha, se você valoriza, temos que valorizar os animais, com certeza. Quanto mais uma mulher que estava presa por Satanás há 18 anos, nós não vamos ter compaixão dela? Meus queridos, Jesus estava querendo nos dizer o seguinte: deixem a religiosidade, deixem o verniz religioso, deixem o legalismo e adore ao Senhor em espírito e em verdade. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade implica em nós olharmos à nossa volta e ajudarmos aqueles que precisam de nós. Aleluia. Porque o próprio Jesus, ele diz lá em Mateus, que naquele dia, ele vai separar os bodes das ovelhas.
separar para uma turma para um lado, outra turma para o outro, e vai dizer: olha, vinde benditos meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Aí ele vai dizer: porque eu tive fome e deste de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu estava doente e você foi me visitar, eu estava preso e vocês foram me visitar. Mas Senhor, quando foi que o Senhor estava nessa situação e nós fizemos isto? Falou assim: olha, quando vocês fizeram isso a qualquer um dos meus pequeninos, a qualquer um daqueles que estão à sua volta, vocês fizeram a mim. Esse é o desafio. Para encerrar, aquela mulher foi curada, e o versículo 13, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E o versículo 17, quando Jesus então desmascarou aquele religioso, o texto diz que, dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você nessa noite. Olha aqui. Os nossos cultos só não são melhores porque às vezes nós estamos presos a protocolos, presos a religiosidade, presos a regrinhas. Mas o que o Senhor quer são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São adoradores que o adoram espontaneamente, que não esperam a hora certa, mas entendem que todas as horas são para adoração ao Senhor, são para louvor a Ele, são para render a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos ficar em pé, meus queridos. Que nesta noite nós possamos desfrutar da presença de Jesus, que nos torna adoradores. Quando aquela mulher, que era uma prostituta, que tinha sido uma prostituta, entrou na casa de Simão, aonde Jesus estava jantando. Presta atenção aqui. Ela começou então a chorar aos pés de Jesus. E havia os religiosos ali. E eles já começaram a falar assim: ó, se eles soubessem quem foi essa daí, ele não deixaria essa mulher fazer o que ela está fazendo, não. Olha, a mulher sabe como é que é, né? Uma vida duvidosa, aquela coisa. E aquela mulher chorando, molhando os pés de Jesus. Então ela pegou um perfume caríssimo. Pensa no perfume mais caro, daquele importado que você tem lá. Não vale da Boticário, nem da Natura, aquele outro, importado mesmo. Pois ela pegou o perfume e despejou aos pés de Jesus, numa representação que ela já estava preparando o corpo de Jesus. Até aqueles homens começaram a murmurar, e Jesus então, como conhecia o pensamento deles, falou assim: o que vocês estão murmurando, gente? Eu entrei aqui, vocês não fizeram as honras de um hospedeiro. Naquela época tinha todo um ritual, quando recebia uma visita, lavava os pés, recebia. Eu entrei aqui, ninguém lavou meus pés, ninguém me recebeu bem, e essa mulher aqui está fazendo isso e vocês estão reclamando. Aí depois ele fala assim: olha, a quem muito foi perdoado, muito agradecido será. Mas o que eu quero dizer com isso? Talvez você não tenha tido uma vida como a daquela mulher, uma vida terrível que teve, um passado obscuro. Não, mas é aí que entra o legalismo, sabe? É aí que entra a religiosidade. Fala assim: não, mas a minha vida não era tão ruim. Eu converti, mas eu não matava, não roubava, não fumava. Praticamente só faltava levantar a mão. Gente, cristianismo não é isso. Porque você pode não matar, não roubar, não beber, não fumar, não se prostituir, não fazer nada de errado, e vai para o inferno do mesmo jeito. Porque evangelho é graça. Evangelho é crer no sacrifício de Jesus na cruz. Conforme o hino foi cantado, o maior milagre foi a cruz. Porque com
com toda a nossa pseudo-bondade, nós iríamos para o inferno com bondade e tudo. Mas o Senhor veio aqui para salvar os pecadores, e ninguém escapa, por mais bonzinho que seja. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para adorar ao Senhor e render a Ele toda a honra e toda a glória. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Quero fazer aqui um apelo. Talvez você não conheça o Evangelho, você não tenha aceitado a Jesus ainda, você não tomou uma decisão por aceitar o Evangelho, mas nessa noite essa noite é a noite de salvação. Hoje é um dia de salvação. Se você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, levanta sua mão juntamente comigo. Aqui está. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Levanta sua mão onde você está. Levanta sua mão juntamente comigo. Há mais alguém que quer aceitar a Jesus nesta noite? Levanta sua mão. Alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor. Alguém que esteja afastado e quer se reconciliar nesta noite. Levanta sua mão e vem aqui à frente. Nós iremos orar por você. E Jesus vai restaurar a sua vida. Jesus vai fazer tudo novo. Aquilo que já não prestava mais, que já estava morto, o Senhor vai ressuscitar nesta noite. Mais alguém aqui nesta noite que deseja ser restaurado, vem aqui à frente. Nós iremos orar por você. Vamos orar com o seu nome? Pela Ilcimar. Está aqui ao lado da Ana Cláudia. Lucimar. Está aqui ao lado da Ana Cláudia, sua amiga. Que bom, graças a Deus por isso. Vamos orar pela Lucimar, pedir para que Deus possa abençoá-la. Pastor Américo, por favor, pode fazer essa oração pela Lucimar. Logo depois a equipe de louvor já pode entrar. Glória a Deus, temos ouvido esta palavra. Eu convido você a levantar esta mão, estender essas mãos aqui à frente. Vamos estar abençoando a Lucimar, que nesta noite teve esta coragem, ouviu a palavra, glória a Jesus, e tem aceitado a Cristo como Salvador da tua alma.